Olá pessoal, aqui é o Jorge, professor de desenho, e eu gostaria de fazer aqui com vocês um tutorial de SolidWorks falando de uma flange. É um desenho que a gente viu há uns tempos atrás, uns dias atrás, num grupo de uma rede social do Facebook, e eu peguei então as duas flanges e a gente está fazendo esses desenhos. Eu tive um probleminha do áudio no começo dessa gravação, então esse comecinho de áudio eu estou refazendo. Então eu estou mostrando o desenho como que ele é, mostrando que tem uma base de assentamento e depois ele é feito por um cone e também tem uma parte superior onde provavelmente é assentada uma outra peça e ele tem um diâmetro ali de 100 na parte superior interna e na parte interna ele tem de 65. A gente vai começar esse desenho no SolidWorks desenhando ele pela vista superior, e nessa vista superior a gente começa desenhando a parte de baixo, que é a base. Então a primeira coisa a ser feito é o esboço numa vista superior para que a gente possa iniciar esse desenho pelo plano superior. Bom, selecionamos o ponto superior e agora vou dar uma olhadinha aqui na peça como que ela é e pegar quais são os raios e diâmetros que a gente precisa. O primeiro ali é o raio de 150, que vai dar um diâmetro de 300, e é ele que dá início então àquela parte da peça que é o oblongado. E também a gente tem ali fora o diâmetro de 160, que é onde é a peça em si. Então vamos lá no SolidWorks e fazer isso daí. São dois diâmetros que a gente vai fazer, o diâmetro de 160 e também o diâmetro de 300. Então vamos lá com o círculo, executar o primeiro diâmetro. Perdão, ele é diâmetro de 180. Eu estou com um desenho menor, como eu falei, eu tive um probleminha no começo do áudio. Eu tô refazendo só a parte do começo. Então o primeiro diâmetro é de 180 e depois a gente tem o diâmetro de 150, que é só, aliás, o raio de 150, que dá origem àquela parte oblongada. Aí ficou com o diâmetro de 300 e essa linha a gente precisa transformar ela em construção, que ela é uma linha somente de referência. Então dessa forma a gente consegue referenciar e dar sequência nesse nosso desenho com essas outras linhas. E eu estou mostrando ali também a parte do furo. Ela tem uma parte de furação que a gente já vai fazer junto com essa outra linha, que facilita a parte de desenho. E uma linha de centro aqui com 160, raio de 65. Dimensões 65 vezes 2, 130, é isso que a gente tem. Então aqui, agora no 300, a gente tem o centro do oblongado e ele tem raio de 20. Então raio de 20, espaçamento de 40 entre um e outro. Vamos lá, vamos fazer um e o resto a gente faz com... a gente acaba fazendo a matriz circular. Então vamos lá. Vamos estabelecer linhas de centro, tanto verticais quanto horizontais. E agora aqui eu posso fazer círculo exatamente nesse ponto de interseção. Raio de 20. Raio de 20, diâmetro de 40. E o próximo, então, eu posso fazer um círculo aqui. Também com diâmetro de 40. E vou indicar que o centro entre um e outro, 40 milímetros. E vou colocar mais uma medida com relação ao ponto central para deixar o desenho, deixar ele totalmente definido. Então, a gente tem isso daqui.
E a gente tem que fazer a parte exterior também, que é aqui, ó, um raio de 40. Então vamos fazer esse raio de 40 a partir desse centro. Raio de 40, diâmetro de 80. Que é a parte de fora. Algumas coisas que a gente precisa fazer aqui é unir. Agora sim, no exercício anterior a gente usou tangente, e agora o que a gente vai utilizar aqui é quadrante. Vou ligar um círculo ao outro pelo quadrante e aparar as entidades. Aparar essa daqui, essa também, e também agora trazer essa linha de forma reta, vertical até encostar aqui, e a gente pode aqui com aparar entidade fazer essas aparas. Prestar muita atenção no que está sobrando para que a gente não tenha nenhuma linha com sobra. Deixa eu ver se eu consigo definir esse desenho de forma que ele fique não fique sobredefinido. Vou fazer algumas cotas com relação ao plano central, e com isso é para ele se definir. Se a gente não conseguir, eu sei que as dimensões estão corretas, eu gosto de fazer o desenho já definido, em função de, se a gente quiser fazer alguma alteração no futuro, a gente consegue alterar. Mas ele não está fazendo. E não sei o que eu estou errando aqui na definição com as cotas, mas em função desse desenho que a gente tem como referência, ali está certinho. Eu não vou me preocupar com essas alterações, porque eu sei que ele está correto. Então, voltar para o SolidWorks, o que a gente vai fazer agora é uma cópia dessa parte que a gente desenhou aqui, vamos chamar aqui, olhando aqui parecia um ressalto, mas não é, né? Uma base para assentamento. A gente vai fazer uma cópia dela com uma matriz circular, fazer 3 cópias. Então, vou cancelar a dimensão. Se isso aqui ficar incomodando, é só a gente clicar com o botão direito e colocar aqui excluir relações e excluir todas. Dessa forma a gente sai com aquela indefinição do desenho. Ele continua subdefinido, mas ele não fica com aqueles erros. Então agora eu vou fazer aqui um padrão, ao invés do linear, é o padrão circular, e eu vou utilizar esse ponto aqui como ponto central, espaçamento de 360 graus para dar a volta completa, 3 elementos, e vou alterar o que vai ser copiado. Então a gente coloca essas peças aqui, essas linhas a serem copiadas. Selecionado, ele mostra que vão ser essas linhas que eu selecionei em relação ao ponto central. Se é isso mesmo, é só a gente confirmar
e o esboço está feito. Agora, novamente, aparar entidade, eu preciso aparar essa parte aqui central. Então a gente já tem essa base aqui desenhada e ela tem, olha lá, a gente consegue ver aqui, ela tem uma extrusão com 15 milímetros. Então posso fechar o esboço e vou colocar ele numa vista isométrica conhecida. E agora então em recurso fazer a extrusão. Clicando aqui ele faz maciço, é só a gente clicar sobre o contorno selecionados e deletar. Aí ele já faz perfurado, o padrão é 10 milímetros, a gente vai colocar 15, que é o do desenho. Eu esqueci de fazer mais uma furação, que é essa furação aqui. A gente pode acertar isso daí, eu posso editar no esboço. Vamos lá. Olha lá, são 8 furos com diâmetro de 10. Vamos fazer isso daí. Vou voltar para o esboço, vou editar o esboço. E agora aqui eu tenho um posicionamento com um raio de 65 aqui dentro. Então vamos fazer esse raio de 65. vezes 2, né? Melhor dizendo, 65 é a parte interna, aqui é diâmetro de 160. Vou acertar isso daqui. Diâmetro de 160. Aqui é o furo de 100, aqui é posicionamento do centro. E eu vou então alterar essas linhas. A gente vai modificar isso daqui para a construção, para transformar em linha de centro. E agora aqui um furo com diâmetro de 10. Furo com diâmetro de 10. E a gente tem 8 furos com diâmetro de 10. Agora novamente fazer o padrão circular com relação a essa linha aqui. Então ele pega o ponto central, 360 graus, 8 elementos e entidades para padrão, essa daqui. E ele já divide isso para a gente em 8 iguais. Feito isso, só fechar o esboço e ele já aparece lá alterado e aparece já a furação completa. Bem simples, bem fácil de fazer. Vamos lá para o desenho novamente. Então eu tenho que a partir desse furo de 65 a gente tem, olha, eu tenho 150 de medida total, menos 15 e menos 20. 150 menos 35. 150 menos 35 vai sobrar para mim 115 de cone. Esse cone aqui então vai ter 105 milímetros. Vamos ver como é que a gente pode fazer ele então, de forma que ele fique depois perfurado dessa maneira que a gente tá fazendo aqui. Vamos lá. Acredito que a melhor forma que a gente tem a fazer aqui é criar um cone sólido e depois desse cone sólido a gente fazer o recorte no centro. Então vamos visualizar aqui, ó. Eu tenho 65, que é essa parte que sobe. A espessura desse cone é 5 milímetros, então eu preciso jogar 5 milímetros aqui para fora e criar um plano aqui depois de 150 menos 15 menos o 20, que daqui dá então o 35 com 115. Vamos fazer isso daí. Vou fazer um esboço nessa face
Então eu vou fazer um círculo. Aqui é 65 mais 5. Então, 70 milímetros de diâmetro, mas é 140 170 de raio, 140 de diâmetro. É isso daqui que eu preciso para fazer essa minha outra peça. Posso confirmar esse esboço e deixar ele aqui. Agora, para fazer a parte superior desse cone, eu vou criar um outro plano. Então, em recurso, geometria de referência, plano, eu vou utilizar como primeira referência o plano superior. Então, o plano superior, ele fica embaixo totalmente, então eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso subir somente 150 menos 20, que dá então o 130. Então, a partir da parte de baixo, eu tenho 130 elevado para criar o plano. Então, aqui, 130 milímetros, que é a distância. Olha lá, ele cria para mim o plano superior, né? Ele cria para mim a 130 milímetros, que é a altura final que vai ter esse cone. Então é nesse plano que a gente vai trabalhar agora. Eu preciso ver o diâmetro dele para a gente poder acertar. Então vamos ver aonde que está. O diâmetro dele a gente toma por base aqui. Ele tem 100 milímetros, porque ele começa aqui com 70 e vai depois, deixa eu ver, 100 milímetros mais 5. 100 milímetros é a parte interna dele. E a parte externa, então, é 105 milímetros, que a gente tem esses 100 milímetros mais os 5 que é da espessura. Então aqui é só a gente em esboço, nesse plano que a gente fez, com o círculo, dimensão de 105. Diâmetro de 105. Posso fechar e voltar aqui para um plano ortogonal. E vamos fazer a extrusão novamente, só que agora é por loft. A gente vai criar um loft de extrusão. Ressalto base por loft. Eu vou criar dessa base aqui até essa aqui. Precisa tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de loft, de não torcer o conector. A gente se colocar o conector muito deslocado, olha lá, ele torce o conector e ele faz uma peça com uma geometria diferente. Então a gente tenta clicar sempre o mais reto possível para não torcer o conector e dessa forma a peça ficar correta. Feito isso, posso fechar. Um detalhe muito importante que eu não mostrei, mas eu vou voltar aqui na edição, é no momento que a gente faz essa peça, a gente precisa, além de mesclar as faces, mesclar resultado, que quando eu mesclo o resultado, eu consigo juntar e unir uma peça na outra. Então é só confirmar, e agora eu tenho esse loft aqui, só que está maciço. Então o que eu preciso fazer agora, novamente, é um esboço. Nessa face, a gente pode converter toda essa face aqui, converter entidades, fiz um esboço daquela aresta, posso confirmar, aliás, vou editar esse esboço, eu vou dar um offset nele com 5 milímetros para dentro, que é onde vai ficar a parede de espessura, ou poderia até mesmo fazer fazer uma casca. Vamos ver se com casca dá certo. Vou descartar esse esboço.
Vamos ver se com casca funciona. Vamos ver o recurso aqui de casca. Vou colocar que ele tem 5 milímetros e ele vai ser aberto tanto aqui quanto aqui. Não, porque ele tenta fazer isso na peça inteira. Então a gente não consegue fazer com casca por isso. Se eu fizesse aberto somente aqui, provavelmente eu conseguiria. Mas como ele precisa fazer desde baixo, se eu fizesse assim, casca de 5 milímetros aberto aqui, mesmo assim ele dá erro na construção. Então casca não funciona. Vou voltar aquele esboço que eu fiz e vou voltar ele com 5 para dentro. Editei, um offset de 5 para dentro, confirmo e esse aqui eu deleto. Posso confirmar. E agora aqui embaixo preciso fazer um esboço da mesma forma. Esboço nessa face de baixo. Vou fazer um esboço aqui. Converter toda essa entidade. Converter toda essa face que vai aparecer a aresta. Deixa eu ver se ele já fez. Ele já tinha feito, eu quis fazer de novo. Foi isso que eu fiz, converti a entidade, posso fechar, então eu tenho agora a parte interior onde eu posso fazer o corte de uma peça para outra. A gente vai utilizar para isso, no recurso, o corte extrudado, onde eu vou selecionar essa peça. Não, perdão. Corte por loft. Corte por loft é a mesma coisa, a gente tem que pegar os conectores sempre na mesma posição ou mais próximo para que não haja torção. Feito isso, é só confirmar. Cortei então a peça. Olha lá, a gente tem a peça cortada e tem agora aqui esse diâmetro com espessura de 5 milímetros. Então a nossa peça, que é assim, só está faltando essa parte de assentamento na parte de cima, na parte superior. Já está bem, já progrediu bastante. Vamos para ela então. Olhando aqui, a gente tem, a partir dessa face, um esboço que vai subir com 20. Então vamos pensar primeiramente no esboço. Eu vou clicar sobre esse esboço aqui e vou tirar o olhinho dele para assumir aquela linha. Vamos aqui, esboço nessa face. É a partir dela que a gente vai trabalhar e criar um esboço novo. Então o que a gente tem? Diâmetro externo de 130, interno com 100. Então, vamos colocar 2 já, 130 e 100. Vamos pôr um de 130 e o outro 100. É isso que a gente vai fazer. E só para a gente retomar um pouquinho aqui a parte do desenho, eu notei que a parte superior aqui que eu tinha feito do cone com 105, eu fiz errado, ele tem 110. Então alterem aí, voltem nessa parte aqui ó, do primeiro loft, aqui onde estava com 110, volta, onde estava com 105, volta para, coloca 110, que eu considerei só metade do valor, eu coloquei 105, mas não, como tem a espessura de 5 milímetros, é o 5 no total, ele acaba ficando com 110. Então é 110 milímetros e não 105. Acertando esse 110, pode fechar e agora ele fica com a medida correta. Então o que a gente tem aqui são essas medidas de 100 interno e 130 dentro, do jeito que ficou aqui e agora está correto. Vamos lá agora então desenhar esses 4 parafusos aqui, esses 4 furos, os furos de assentamento. Eles têm diâmetro de 10, são 4
e a distância entre eles é de centro a centro 86 milímetros. Vamos colocar a furação primeiro, depois a gente parte para essa parte exterior, que é 4 vezes o raio de 11. Então vamos lá, diâmetro de 10, 86 com 86 cada um. Vamos lá, vou editar esse esboço, e é aqui que a gente vai fazer. Vamos só ver o posicionamento. O posicionamento ele fica intermediário a essa daqui. Então, vou criar a linha de centro, tanto vertical quanto horizontal. E a gente percebe que essas linhas que vão gerar esses 4 furos, elas são linhas que estão a 45 graus. Então eu vou criar algumas linhas aqui. Se eu pegar exatamente no centro aqui, eu acredito que eu esteja a 45 graus. Sim, eu dividi em 8, então é certeza que o centro aqui está a 45. Só para criar um referencial. Então agora, círculo num ponto qualquer dessa linha. Eu vou criar alguns círculos. Medidas eu vou ver depois. A gente se preocupa com essas medidas posteriormente. Então, primeira coisa, o raio desses furos. 4 vezes o diâmetro de 10. Então, diâmetro de 10. 10 para todos. Todas com diâmetro de 10. E agora a gente vai colocar o dimensionamento de centro a centro. Essa daqui tem 86 milímetros de um para outro. Aqui é a mesma coisa. 86 milímetros de um para outro. E agora a gente vai amarrar essa dimensão daqui aqui com também 86 milímetros exatos. E agora aqui também eu preciso colocar esse dimensionamento de 86. E aqui a gente teve um errinho e vamos tentar solucionar. Vou tirar essa medida, dimensão dessa para essa, com 86. Eu acho que o que não está dimensionado agora vamos lá para os dimensionamentos. Aqui já está com 86. O que a gente precisa fazer é esse centro, dizer que esse centro e esse centro, eles são horizontais. E posso confirmar. Aqui é a mesma coisa. Esse centro com esse centro, ele também
tem uma proporção. Eu vou tirar os valores aqui para a gente não ficar com esse. Eu vou voltar um pouquinho e vou tirar todas essas cotas aqui. A princípio eu vou tirar. E agora a gente vai primeiro acertar esses centros. Centro com centro, horizontal e confirmo. Esse centro com esse centro, ele já está horizontal e confirmo. Agora, esse centro com esse centro aqui, ele tem que ser vertical e a gente confirma. E também esse centro com esse centro aqui, eles precisam estar na mesma posição de verticalidade, confirmo. Agora eu acredito que com duas cotas eu resolva totalmente esse problema. Eu preciso que ela... Preciso inserir valor aqui, mas ele não está permitindo. Vamos ver o que eu posso... Porque como ele ficou tangenciando nessa linha, a gente teve esse problema. Agora sim. 86 com dimensão de 86 de um para outro. Essa aqui eu nem preciso colocar que todas vão estar com 86. Olha lá, 86. E aqui também 86. Eu tive que tirar aquela linha externa, essa linha aqui de 130, porque senão ele ficava tangenciando e dava erro. Agora eu vou então retornar aquela linha, a externa, de diâmetro de 130. Porque a gente percebe que ele fica fora daquela área de tangenciamento. Agora ficou tudo certinho com 86 por 86. É um macetezinho aí, uma parte um pouquinho chata de fazer, mas que também deu certo. E agora é só a gente fazer esses 4 raios de 11 milímetros e a gente completa. Então, pode fazer um por um, ou se quiser fazer separado também pode. Um por um você faz um só e depois faz o padrão de... Aqui o padrão de esboço circular. Fica a critério de cada um. Aqui é 11 milímetros. Eu vou alterar de 18 para 11. Raio de 11, não é diâmetro de 11, então é raio de 22. Falta de atenção minha. Agora sim. E eu posso aparar a entidade. Então a gente vai aparar essa linha aqui, essa. Esse pedacinho que ficou aqui fora, eu posso deletar. Aparar a entidade, aqui, aqui. E esse pedaço aqui de dentro também pode ser deletado. Ele fica desse jeito. Isso aqui é um prolongamento da cota, ele não vai aparecer. E para que a gente não tenha esse monte de linha sobrando, eu vou fazer o padrão de esboço circular, utilizando essa linha aqui como referência. Espaçamento igual a 360 graus, 4 elementos, e a gente vai escolher esse daqui como elemento que vai ser feito padrão. Feito isso, é só confirmar e agora aparar aquilo que está sobrando.
Cuidado para não tirar a linha de centro, por isso que eu estou fazendo essa para desse jeito. E a gente está com o esboço com esse aspecto. Posso fechar ou parar, fechar o esboço. E novamente eu vou editar o esboço, que eu estou com uma linha aqui sobrando, mas essa linha aqui é do esboço anterior, então não vai me causar problema. Agora é só a gente no recurso, ressalto base extrudado, fazer a extrusão com altura de 20 milímetros. Isso daqui. Vou deletar o contorno para que fique perfurado. Tomar cuidado para que eu mescle resultado com 20 milímetros. E vou agora clicar aqui com o botão direito e vou suprimir aquela parte da peça para que ele não fique... Suprimir esse esboço para que não fique uma linha atrapalhando. Vou também suprimir esse esboço aqui. Aliás, vou só ocultar. E agora sim a gente tem a peça finalizada. Do jeito que ela está aqui. Se a gente pedir um corte de seção, eu posso entrar aqui no plano direito e fazer um corte de seção. Confirmar. É isso que a gente tem da peça. Um cone com a espessura de 5 milímetros. Do jeito que estava naquele desenho aqui, com a exceção que aqui ele está com um corte um pouco diferente desse que a gente executou. Vou cancelar a seção. Vou colocar uma perspectiva. Colocar um fundo um pouco diferenciado. E vamos colocar um material. Material metálico. Vamos colocar ele sendo de aço. Um material usinado, um aço usinado. E vamos fazer uma renderização dessa nossa peça. Antes disso, a gente precisa ligar aqui o PhotoView 360. Ferramentas de renderização, eu vou olhar a janela de renderização. Para ver se está tudo correto dentro da janela de renderização. E a gente dá sequência então fazendo a renderização total. Só vou ver se a peça coube dentro da janela de renderização. Cortei um pedacinho dela aqui embaixo. Eu vou ajustar o zoom. Novamente uma janela de visualização. Acredito que agora ela esteja ajustada de forma mais correta. É isso daí. Vou mandar fazer a renderização final e volto para finalizar o vídeo com a renderização pronta. E assim fica a peça então com o aspecto de renderizado. Escolhido o material aço usinado. A gente tem essa peça com esse formato. Fica bem bacana. É um exercício bem legalzinho de fazer, que tem até um certo grau de dificuldade. Eu, como fiz ele diretamente sem treinar, tive um probleminha aqui na hora de fazer o cone, mas na hora que vocês estiverem treinando, prestem atenção então nessa parte do cone para fazer. E é bem bacana de fazer essa peça. Vou salvar a imagem. Como peça 2.
Vamos voltar para a peça aqui do SolidWorks. Olha lá que legal, é uma peça que a gente tem que com essas dimensões e esse tipo de material, ela pesa 856 gramas. É legal que a gente consegue visualizar algumas coisas, inclusive qual é o centro de gravidade dessa peça e aonde ele está localizado, em X, Y e Z. E com aqui o passar do tempo e com as aulas que a gente for fazendo, a gente vai colocando cada vez mais esses recursos para estar avaliando e analisando peças diferentes em situações diferentes. Esse daqui então é a flange número 2. Espero que vocês tenham gostado. Pedir para quem gostar divulgar, passar para amigo, ajudar a divulgar o canal. E em breve eu volto com mais vídeos. Obrigado e até o próximo.